pessoal, sejam bem-vindos a essa etapa do Six Sigma, Measuring. Nós vamos falar aqui agora sobre a parte do Measuring, abordando conceito, variáveis a medir, coleta de dados, média e mediana, desvio padrão, tabela dinâmica, gráficos e barras de histograma. Bom, por que medir? Não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia, segundo William Edwards Deming, o pai da qualidade. Bom, qual é o indicador escolhido? Então a gente vai ver isso, né, quando a gente abordou a cabeça do peixe. Qual é o indicador secundário? Em que fase que medimos a situação atual? Qual é o índice de acerto? Qual é o nível sigma? Para isso, nós utilizamos essa tabela nível sigma, que é um resumo onde ela está medida de meio e meio sigma. Como a gente usa? Se o seu processo principal você tem um índice de medição, vamos supor que deu 50%, você vem aqui e veja aqui, ó, índice de acerto, 50%. Corresponde a 1 sigma e meio. Então, o seu processo hoje está com 1 sigma e meio. Nessa faixa vermelha, significa que é uma empresa não competitiva. Tiver um índice de acerto de 93% a 99,87%, é uma empresa competitiva. E acima desse valor é empresa de classe mundial. Mas por que será que a empresa adotaria um nível sigma, 6 sigma, assim como existe o 7, 8, 9 sigma? Quem buscaria uma perfeição desse tipo? Então, temos casos que nem esse aqui, onde se mede. Então nós temos aqui taxa de conversão de serviços, tempo de resposta, taxa de churn, que é utilizado em call center. Temos aqui na área de logística o tempo, custos, ativos. Na área de RH, absenteísmo, turnover, taxa de desligamento. Na área da saúde, recepção, atendimento e administração. Em geral, quem busca o nível sigma altíssimo é relacionado à saúde, segurança e custo. Não é? Então são esses os motivos que levam as empresas a buscarem o nível sigma altíssimo. Então temos exemplo aqui. Você já imaginou ficar o nível de atendimento 4 sigma, 99,38%? Está ótimo, quase perfeição. Mas o que corresponde a isso? 99,38% significa estar 7 horas de falta de energia elétrica por mês. Na nossa casa pode ser que não faça muita diferença, se acabar de madrugada, por exemplo. Mas em um hospital cirúrgico, de repente pode significar diferença entre manter uma vida de uma pessoa ou não. Já pensou se alguém tem um acidente no meio da madrugada e precisa ser atendido e chega no hospital não tem energia elétrica? Então esse é um exemplo onde faz toda a diferença você ter um nível sigma maior. E mesmo tendo um nível 6 sigma, que dá 99,99966%, né, você tem 1 hora de falta de energia a cada 34 anos. Então existe ainda a possibilidade com esse Six Sigma. Bom, outro exemplo, 5.000 operações cirúrgicas incorretas por semana, ao passo que Six Sigma dá 1,7. 3.000 cartas extraviadas a cada 300 mil, ou uma carta a cada 300 mil cartas postadas. 15 minutos de fornecimento de água não potável por dia, 1 minuto não potável a cada 7 meses. Um canal de TV, 1,68 horas fora do ar por semana, a 1,8 segundo de fora do ar por semana. Imagina o dia que estiver, por exemplo, fazendo operação à distância. Uma aterrissagem de emergência no aeroporto de Guarulhos por dia, ou uma aterrissagem de emergência em todos os aeroportos do Brasil a cada 5 anos. Então já viu que é caso que a gente não quer Six Sigma, queremos enésimo Six Sigma. Já pensou você pular de paraquedas e o cara falar que ali é Six Sigma? A cada 1 milhão de saltos, somente 3,4 o paraquedas não abre, né? Então, ou seja, a gente não quer, a gente quer a perfeição.
o que medir? O mundo é grande, com muitas variáveis. Para isso, nós utilizamos aquela ferramenta, né, da espinha de peixe, o Ishikawa, onde nós colocamos aqui os ramos e as variáveis que podem ser afetadas por o que a gente quer. Então, temos as críticas e nós acrescentamos depois, por exemplo, o mês, o turno, responsável, o produto e etc. Né? Então, a gente pode incrementar isso na tabela de coleta. E também a gente medir as variáveis de entrada. Por exemplo, aquela ferramenta CIPOC que a gente aprendeu, já pensou se algum ingrediente do bolo está ruim, o ovo podre, vai sair o bolo ruim, por mais perfeito que seja o seu processo. Porque o ingrediente ruim vai gerar ruim. Então é lixo entra, lixo sai. Então, se a gente tem um bom processo, se a gente tiver ingredientes perfeitos, nós não precisaremos medir a saída, porque o processo é perfeito e eu tenho ingredientes todos bons. Então, para que medir o resultado se eu tenho tudo bom? Por outro lado, aí você já viu, né? Basta ter uma coisa podre, por melhor processo que eu tenha de produzir o bolo, vai sair ruim. Bom, quanto de amostra eu preciso ter? Aí depende. Se você tem muitos dados a coletar, pode ficar caro você coletar os dados. Então, você faz o seguinte: se a variação de dado é grande, eu preciso de muita amostra. Se for variação pequena, eu posso ter menos amostra. E aí vai depender da periodicidade, ciclo e relevância. Nesse exemplo aqui, eu estou mostrando as ondas do mar. Será que a onda do mar varia muito onde ela termina e começa? Por experiência, se você medir nos próximos minutos, talvez não vai ter muita diferença significativa, mas vai dar para tirar uma boa média. Mas se você medir de manhã e medir à tarde, vai ter diferença da maré. E medir ao longo das semanas, vai ter influência da lua. Lua cheia e quarto minguante vai dar diferença nessa medição. Bom, as empresas mais utilizam para medir é a média. A média é você simplesmente somar todos os seus elementos, né, e dividir pela quantidade. Então, esse exemplo. Temos 10 alunos, aqui são os salários do último ano, soma os salários e divide por 10, vai dar a média de R$ 34 mil. Né? Esse, inclusive, é um exemplo real de uma escola, que não posso falar o nome por questão de merchandising, mas são alunos de uma escola grande, de um time brasileiro, que os alunos ao estudarem lá no último ano, vários estão com contrato para ir na Itália, com salários milionários. Então, de fato, acontece isso. É muito comum ter vários alunos que têm um contrato milionário, onde distorce a média salarial. Bom, e mediana? Mediana é o seguinte: você ordena do maior para o menor, ou menor para o maior, e vai no valor do meio. Se a amostra for par, se tira a média. Se for ímpar, vai dar o número lá do meio. Então, aqui no caso, a mediana deu R$ 3.500. Como pode ver, mesmo que tivessem 2 alunos desempregados e um aqui supermilionário, a mediana, que é a maioria aqui no meio, ele ia ter um valor parecido. Então, não iria ser afetado por valores extremos. Usamos muito isso para análise de dados, porque às vezes na coleta de dados pode ser com, por exemplo, uma data esqueceu de ser dado baixa. E aí vai dar um valor extremamente baixo. Ou alguém digitou um número negativo. Pode influenciar. Por isso que a mediana é interessante realizar a análise. Muito bem. E o desvio padrão? Desvio padrão é um cálculo. Aí a gente mais fácil utilizar a fórmula Excel, né? Não vou fazer aqui, mas basicamente é o seguinte: ele é uma medida que indica a dispersão de dados dentro de uma amostra em relação à média. Quanto menor o desvio padrão, mais estável é o comportamento. Aqui é um exemplo, né? Aqui é um exemplo de uma curva que nesse período tem pouca variação e aqui tem muita variação. Em geral, pouca variação significa dados mais estável, maior previsibilidade de resultado. Em geral, mais qualidade. E qualidade do dado. E aqui temos muita variação, né? Então, muita variabilidade,
menor previsibilidade. Quando é bom, quando é ruim. Se isso aqui fosse um gráfico de ações, eu diria que nesta parte onde tem muita variação, para quem soube aproveitar, eu diria que pode se comprar em baixa e vender em alta. E se a pessoa tiver azar, vai comprar no pico e vender em baixa, porque vai achar que vai perder todo o dinheiro, né? Então aqui temos um outro exemplo lúdico aqui. Dois times de boliche. O time A, ele tem uma pontuação que é assim, hora tem pontuação muito baixa, hora tem pontuação muito alta, porque no meio tem alguém do time que é campeão de boliche, e o resto não, o resto nunca jogou. Então, mas na média, deu 50 pontos, dividido por 10 rodadas, média 5. O outro time é um time que já costuma jogar, de vez em quando, então tem uma certa rotina. Então, a variação de pontos, ela é menor, né? Você pode ver, a amplitude é menor. Então, com isso, o desvio padrão é menor, 1,2 em relação ao primeiro time, que é 3,5, é mais estável, né? Então, desvio padrão, no geral, serve para medir a estabilidade. Então, você fala assim, a minha média de entrega é de 2 dias, 3 dias. Qual que é o desvio padrão? Ah, padrão é de meio-dia. E o outro? Ah, o outro, a empresa, média de 3 dias, mas às vezes entrega atrasado, às vezes entrega no prazo. Tirando a média dá 3. Mas o cliente, no geral, a gente como ser humano, grava mais os números ruins. Então, por precaução, o ideal é ter um processo estável, sempre entregando dentro da faixa devida. Muito bem. O que nós temos aqui? Tratar o dado é utilizar a tabela dinâmica. E para utilizar a tabela dinâmica, nós utilizamos geralmente dados como atributos, que são dados que a gente conta, tamanho de sapato, tamanho de camiseta, nome de pessoas e etc. E temos dados variáveis, que são os dados onde a gente faz conta, soma, multiplica, divide. Então, preço, peso, altura, né? Coisa desse tipo. Então, aqui tem exemplo, né? Então, tem aqui a relação dos 20 nomes mais populares do Brasil, a começar pela Maria, seguida pelo José. E temos aqui peso, né? E por faixa de peso por altura, que é a nossa variável, né? Então nós temos aqui um exemplo de atributo e variável. Muito bem. Com aquelas várias informações levantadas na espinha de peixe, ou mesmo pelo CIPOC, nós podemos utilizar, por exemplo, a ferramenta Pareto, que foi criada pelo economista Valfrido Pareto, onde ele detectou que 20% das causas afetam 80% do resultado, né? Então, como a gente faz? Nós temos uma tabelinha, né, de variáveis mais ofensoras, aqui as suas ocorrências, ordenamos do maior para o menor, colocamos em gráfico de barras, e colocamos o percentual de cada um acumulado. Então, se o primeiro é 15%, marco aqui 15%. Se o segundo é 10%, eu coloco então 15% do primeiro mais 10% do segundo, já dá 25%. Então eu vou fazendo acumulativo. Para quando atingir 80%, eu faço um corte, falo o seguinte, ó, essas 3 primeiras variáveis ofensoras dá 80%, né, da minha causa. Então é aqui sim que a gente elabora um Pareto. Porém, se você colocar muito atributo, essa fila for grande, vai ver que o percentual vai dar bem baixinho, né? Então é interessante você fazer um agrupamento por estratificação. Bom, quais são os tipos de gráficos mais comuns que a gente utiliza? Tem gráfico de barras, temos aqui a de linha, temos aqui pizza, né? Então esses são os mais comuns. Bom, só que tem um gráfico interessante que a gente pode usar no Six Sigma, que é muito recomendado, que é o histograma. O que é isso? É um gráfico onde a gente pega a nossa base de dados, colocamos por faixa de valores, que a gente chama de classe, e por faixa de valores a gente vê qual é a frequência que isso acontece, né? E aí temos a sua amplitude. E aí nós temos aqui, então, por faixa de valores iguais, tem que ser iguais, gente, e a sua incidência.
Recomenda-se aqui que tenha cerca de 6 a 8 faixas de valores, não 50 faixas de valores. Senão vai acontecer que nem um Pareto, fica muito espalhado e você não tem ideia da incidência. Aqui no caso, está dando mais a incidência nesse miolo aqui, né? Então, Six Sigma, muito interessante usar o histograma. Então, aqui está o exemplo, né? A maior incidência é essa faixa 6, com 231 de valor. Bom, o que a gente aproveita da fase anterior? Quando vocês fizeram a fase do definir e apresentaram este material, vocês certamente vão bater o olho, depois que fizeram a medição, e vão detectar nessa medição qual é o Pareto, né, dos itens mais incidentes, de repente de defeito, ou que mais contribui para a entrada, e quais são os controles atuais, né, que vocês estão aplicando. E aí, o que é a nossa entrega final da fase measure, é apontar o seguinte: nós temos aqui o indicador atual, que corresponde a 2 sigma, 64%, olhando lá na tabela, e o nosso objetivo é atingir 95%, que dá 3 sigma. Aqui nós temos um gráfico de evolução de pontualidade, recomendo colocar uma linha apontando qual é a meta, e a carinha feliz ou não, para saber o lado ruim. Porque aqui é prazo de entrega, quanto maior, melhor. Mas se fosse custo, quanto menor seria melhor. Então a carinha seria invertida, verde embaixo e vermelho em cima, né? Nós temos aqui um diagrama de Pareto, dos indicadores ofensores que mais acontecem, 80% vai estar aqui. Temos o histograma para mostrar o seguinte, ó, até aqui eu não tenho multa, daqui para cá eu tenho multa. Vamos por multa de atraso de entrega. Temos aqui um gráfico de pizza para ilustrar e indicadores secundários, tá bom? Então isso aqui é o resultado esperado para a gente apresentar na fase measure, ok? Obrigado, gente.